Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar retas no plano e no espaço. Comecemos por definir a equação vetorial da reta. Ora, normalmente para definirmos uma reta precisamos ou de dois pontos, ou então de um ponto e de algo que dê direção à reta a partir desse ponto. E esse algo é um vetor. Portanto, se nós tivermos um ponto A e um vetor U, se nós quisermos a reta que passa por este ponto A e tem a direção deste vetor U, então ficamos com isto. Ok? Esta é a reta. Também podia ser com dois pontos, mas a gente com dois pontos, como vimos na aula anterior, também conseguimos definir um vetor a partir daí. Portanto, no fundo, normalmente um ponto e um vetor serão suficientes para definir uma reta. Portanto, se isto acontece geometricamente, também acontece analiticamente. E a equação vetorial de uma reta no plano é constituída por um ponto, por onde ela passa, nós chamamos-lhe ponto P, o x0, y0, mais k vezes um vetor 1, U2, em que este k pertence a R. Portanto, este 1, U2 é o nosso vetor, e o x0, y0, já tinha referido há pouco, é o ponto. Portanto, se nós tivermos o ponto 1, 2 e o vetor, uma coisa qualquer, vou inventar aqui, o ponto 1, 2 e o vetor, este é o ponto P, e o nosso vetor U é o vetor menos 3, 4, então a equação fica xy igual a 1, 2 mais k menos 3, 4. Ok? E esta é a equação vetorial no plano. Daqui conseguimos sacar as chamadas equações paramétricas, que é quando vemos isto parâmetro a parâmetro. Daí o nome paramétrica, está bem? Portanto, fica x igual a 1 menos 3k e y igual a 2 mais 4k. Surpresa da surpresa, o que é que acontece quando passamos para o espaço? Mantém-se tudo na mesma, só temos que lhe juntar uma terceira coordenada, quer para o ponto, quer para o vetor, claro está, e também para o z aqui logo no início. Portanto, algumas observações importantes. Se quisermos apenas a equação da semirreta que comece no ponto P e que tenha a direção do vetor U, a equação mantém-se. A única coisa que muda é que em vez de considerarmos k pertencente a R, consideramos isso sim k pertencente a R mais 0, ou então k maior ou igual do que 0. Que é para quê? Para só definirmos um sentido e não definirmos o... Portanto, se tivermos um ponto P aqui e nós queremos na direção deste vetor U, mas queremos a semirreta, está bem? Portanto, tem princípio e não tem fim. Então, queremos para este lado. Então, consideramos o k positivo e assim evitamos que o vetor vire o seu sentido, está bem? Tem tudo a ver com a multiplicação de um escalar por um vetor. Se quisermos apenas o segmento de reta entre o A e o B, o que se faz é, a equação vai ficar assim. Se quisermos este segmento, fica x, y, vamos pensar no plano, está bem? No espaço é a mesma coisa. Fica A mais k e o vetor vai ser o vetor AB. Também podia ser B mais k, BA. Era a mesma coisa. Em que este k tem de pertencer ao intervalo que vai desde 0 até 1. Para quê? Para não permitirmos que o vetor saia para fora do segmento, está bem? Não deixamos que ele estique mais do que o seu próprio comprimento. É um bocado estranho, mas no fundo nós estamos a considerar apenas vetores muito pequeninos aqui entre o A e o B, sem nunca deixar que ele, por exemplo, passe para fora do B ou que ande no sentido negativo, está bem? Também o facto de ele ser sempre positivo tem a ver com aquilo que eu te referi há pouco relativamente à semirreta, está bem? Portanto, já agora, aquela à parte que eu tinha dito há pouco também podia ficar assim, está bem? Mais KBA. É a mesma coisa, claro, com k pertencente a 0, 1. Portanto, se começarem no ponto A, façam vetor AB. Se começarem no ponto B, façam vetor BA. Está bem? Quando estamos a falar de uma semirreta. Há algumas considerações aqui sobre a equação vetorial. Para verificarmos se um ponto pertence à reta ou não, troca-se o x e o y, ou se houver z, o x, o y, o z pelo ponto, e resolve-se cada equação para cada parâmetro, está bem? Parâmetro a parâmetro. Se as soluções do k forem todas iguais, o ponto pertence. E já agora, para calcular pontos numa reta, ou numa semirreta, ou num segmento de reta, é substituir o k por um valor que seja possível substituir, está bem? Tendo em conta aquelas considerações que eu defini há pouco. Falta referir, e isto não é novidade para vocês nesta fase, portanto, já se falou no 8º ano, já se falou sobre esta coisa da equação reduzida da reta no plano. Se calhar na altura era ax mais b, portanto esta letra poderá necessariamente não ser esta, o m.
mas normalmente nesta fase costuma-se utilizar o m para representar o declive. Ora, como é que se calcula o declive? E atenção que isto só dá para a reta no plano. Para a reta no espaço não existe este conceito de equação reduzida, existe outro, mas será para outra altura. Este m pode-se calcular de duas formas. Se tivermos um vetor que lhe dê direção, faz-se o 2 sobre o 1, como está aqui. Se tivermos dois pontos, podemos, ou com esses dois pontos, calcular o vetor, que vai dar ao mesmo, ou então utilizar esta fórmula aqui, que até foi aquela que foi introduzida na altura no 8º e 9º ano, quando se fala desta questão da equação da reta. Ora, o ponto M, o valor M é o chamado declive. Já agora ele é positivo quando a reta sobe e é negativo quando a reta desce e é zero quando a reta é horizontal. E o B é a ordenada na origem. No fundo, uma reta, vamos pensar aqui numa reta com declive positivo, por exemplo, uma reta assim. Este valorzinho aqui, esta altura, é o meu B minúsculo, está bem? É a ordenada na origem. Já agora, como é que ela se calcula? Depois de termos o valor do M, podemos substituir. Portanto, imaginem que a nossa reta já descobrimos que o M vale 2. Só nos falta descobrir o B. Se nos derem um ponto qualquer da reta, que normalmente tem que dar, ou nós conseguimos descobrir, substitui-se o x e o y por esse valor, desse ponto. Eu já vou fazer um exercício, mas só para ficarem com o processo. E a partir daí, a única incógnita que aqui surge é o B. Está bem? Portanto, mais algumas considerações finais antes de passarmos propriamente à resolução de exercícios. Para obter pontos de uma reta a partir da sua equação, pode substituir o x ou o y por um valor e descobrir a outra coordenada, de uma maneira super rápida. Como é que se calcula um vetor a partir da equação reduzida? Uma das formas possíveis, se nós tivermos y igual a 3 meios de x mais 4, por exemplo. Como é que se pode daqui sacar um vetor diretor? Ponto, já vimos como é que é, não é? Só substituir o x ou o y por um valor e descobre-se a outra coordenada. O vetor pode ser o 2, 3. Porquê? Lembram-se como é que se calculava o declive? Dividíamos o y do vetor pelo x do vetor. Quer dizer que este número aqui pode ser o y do vetor e este pode ser o x. Claro que esta solução não é única, porque existe uma infinidade de vetores que dão direção a uma reta. No entanto, esta é a maneira mais rápida. E se vocês disserem, então, e se não tiver aqui o 2? Então é como se tivesse um 1. Tá bem? Se fosse só 3x mais 4, podíamos meter aqui um 3. E reparem que qualquer vetor múltiplo deste também vai ser vetor diretor. O que é que falta definir? Falta só referir este último pontinho aqui, que duas retas são paralelas se os seus declives forem iguais. E serão coincidentes, se além dos declives serem iguais, as ordenadas na origem também são iguais. Mas nada melhor para ajudar a ficar com estes conceitos mais sólidos, conseguimos perceber melhor estes conceitos, que resolver um exercício com isto. Portanto, temos aqui os pontos A, B e C. Estamos a falar no plano, que é também para podermos resolver com a equação reduzida. A primeira pergunta é: determina a equação vetorial da reta R que passa no ponto A e é paralelo ao vetor BC. Portanto, o vetor BC é o que lhe dá a direção. A primeira coisa que nós vamos precisar de calcular, e vou já passar aqui ao Corel Painter, é que vetor BC é este. É C menos B, ou seja, 4 menos 4 menos 3, 0. 4 menos 3 dá 1, menos 4 menos 0 dá menos 4. Fica tudo na mesma. E agora, como é que fica a equação? Fica xy igual ao ponto A, que é o ponto 2, 1, mais k vezes o vetor, que é 1 menos 4. Primeira pergunta, primeira linha é simples. Segunda linha, equação reduzida da reta R. Portanto, lembram-se, há pouco falámos disto, mx mais v. Como é que se calcula o m? Ou pega-se em dois pontos que nós não temos. Nós aqui não temos dois pontos, só temos um. Cuidado que o ponto B e o ponto C não são necessariamente pontos da reta. Eu apenas sei que o vetor BC lhe dá a direção. Então a melhor maneira de calcular o M, o declive, é utilizar o vetor que lhe dá a direção. Menos 4, 1. E vocês dizem, então, mas eu utilizei o vetor BC. Quer dizer que o B e o C estão lá. Não, não necessariamente. Porque a reta pode passar no ponto A aqui, o vetor BC estar completamente ao lado e a reta resultante é esta. Imaginem que o ponto B está aqui e o ponto C está aqui. Portanto, a única coisa que na linha A me é dito é que a reta é paralela ao vetor BC. Não implica que o ponto B e o ponto C estejam lá. Portanto, já sabemos que a nossa reta é y igual a menos 4x mais b. Lembram-se há pouco como é que eu vos disse que se calculava o valor de b? Substituímos por um ponto por onde a reta passa. E o único ponto que a gente sabe que pertence à reta é o ponto A, que é o 2, 1. Então temos 1 no y e 2 no x
e calculamos o b, que neste caso vai dar 9. Porquê é que dá 9? Porque esta multiplicação dá menos 8, mas quando passa para aquele lado fica 1 mais 8 e o b dá 9. Então a nossa equação final será simplesmente y igual, já vou apagar isto, a menos 4x mais 9. Menos 4x mais 9. Próxima pergunta é para resolver de duas maneiras diferentes. Queremos saber, termino por dois processos distintos, qual o ponto de R com a abscissa 3. Ora, os dois processos distintos têm a ver com as duas equações distintas que foram obtidas na linha anterior. Então, se eu fizer com esta equação aqui, meto 3 no sítio do x e ficamos com isto, não é? Porque eu já sei que a abscissa é o valor do x. E agora resolvemos isto por coordenadas. Ou seja, 3 igual a 2 mais k e y igual a 1 menos 4k. Ora, daqui sai-me que o k vale 1, ou seja, o y vai valer menos 3. Porquê é que aqui o k vale 1? Porque passei o 2 para lá a subtrair. Vamos ver se no outro vai ou não vai dar a mesma coisa. Portanto, a equação reduzida era esta, recordam? Se eu sei que o x vale 3, substituo o x por 3. E ficou menos 12 mais 9, que dá menos 3. Ora, boa. Já sei qual é o ponto do R que tem abscissa 3. É o ponto 3 menos 3. Qual é que vos pareceu mais fácil? É óbvio que a equação reduzida é muito mais fácil de trabalhar, porque não temos esta coisa dos capas, mas eu queria vos mostrar com as duas equações para vocês verem que, de facto, ambas é possível com ambas obter os resultados que se pretendem, sendo que normalmente na equação reduzida, e o nome também diz tudo, ela é mais curtinha, mais fácil de trabalhar do que a equação vetorial. Vamos à última linha, que perguntam, será que o ponto 4 menos 7 pertence a R? Justifique utilizando as duas alíneas, portanto, como há pouco, está bem? Portanto, para nós vermos se o menos 4, se o 4 menos 7 pertence à reta, substituímos, se formos à equação vetorial, ficamos com 4 menos 7 igual, agora é tudo igual, está bem? Não muda grande coisa. Passamos para os parâmetros outra vez, 4 igual a 2 mais k e menos 7 igual a 1 menos 4k. Daqui de cima dá k igual a 2, deste dá menos 8 igual a menos 4k e o k também vai dar 2. Portanto, parece-me a mim que ele pertence. Pela equação vetorial pertence. Vamos ver se a reduzida também vai pertencer. Portanto, o x vale 4, o y vale menos 7. A equação é esta. Fica com menos 7 igual a menos 4 vezes 4 mais 9. Fica menos 7 igual a menos 16 mais 9, que dá menos 7 igual a menos 7. Claro que pertence. Quer por uma equação, quer por outra, o ponto D pertence à tal reta que passa em A e é paralela a BC. Portanto, de facto, elas permitem praticamente fazer o mesmo trabalho, embora esta situação de na equação vetorial surgir aqui este k acaba por complicar um bocadinho mais, tornar um bocadinho mais complexa a resolução do exercício. Claro que esta equação vetorial também tem as suas vantagens, portanto ela permite definir semi-retas e segmentos de reta. Isso é muito mais complicado de fazer na equação reduzida. Tínhamos que saber alguma informação sobre os pontos onde aquilo começa e onde acaba. No entanto, tem estas vantagens e desvantagens, sendo que, no teu caso, o meu conselho é conheceres bem as duas equações, saberes passar de uma para a outra quando for necessário, portanto, saber passar da vetorial para a reduzida, da reduzida para a vetorial. Claro que no espaço as coisas são mais limitadas, porque só temos a equação vetorial para já, portanto, não precisas de andar com este trabalho todo de saber qual é que vais escolher, qual é a equação que vais escolher, com qual é que vais trabalhar, como é que se passa de uma para a outra, porque no fundo só há a equação vetorial. Já agora, os exercícios que eu fiz aqui poderiam ter sido perfeitamente resolvidos com coordenadas no espaço. A única diferença é que deixaríamos de ter dois processos, está bem? Portanto, a equação reduzida, esta pergunta deixaria de fazer sentido e passaríamos aqui apenas só com um processo, mas o princípio não muda, está bem? Portanto, pegam na equação vetorial, substituem e trabalha-se com um parâmetro de cada vez, está bem? Trabalha só com x, só com y e se tivermos no espaço também só com z. E com isto terminamos o primeiro grande bloco, esta parte da geometria relativa ao novo programa do 10º ano. Vamos começar já muito em breve com funções. Espero que tenham gostado desta videoaula e agora vamos praticar isto, está bem? Até breve.